Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, gente boa. Livro Agenda Cristã, de André Luiz. Com Jesus, o sofrimento glorificará a sua vida. Livro dos Espíritos. Aqui é a última parte da nota explicativa que se refere às críticas sobre preconceito, sobre racismo ou qualquer tipo de discriminação que tenham visto em Kardec. E para isso ele cita 3 trechos aqui. Um é do Livro dos Espíritos: o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Na Revista Espírita, de 1861, Kardec escreveu: o Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Em 1867, ele escreve: os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre esse dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos porque, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza, e a partir daí a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Aqueles que negam a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente, para só encarar a vida presente, repudiam o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que se reclama para si mesmos e para seus semelhantes. E tem mais um itemzinho aqui, mais uma transcrição. Essa aqui é do livro A Gênese, mas também está na Revista Espírita de 1867.
Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda, na mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total quando não escravizados impiedosamente. Nesses informes científicos se baseiam da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África. Todavia, é peremptório abordar a questão do preconceito racial. Então, aqui tem mais uma citação, agora da Revista Espírita de 1863. São as palavras de Allan Kardec. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Uma outra citação aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondências desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes na época. Em nota ao capítulo 11 do item 43, no livro A Gênese, Allan Kardec explica essa metodologia. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal, controversa, porque nos faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemos-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido porém a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como sendo a mais racional e a mais de acordo com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritas deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com o que concerne à origem da raça adâmica. Isso é a citação do livro A Gênese. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja visto o caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral.
Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. E essa é uma citação agora, publicada na Revista Espírita em 1862. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar, no assentimento da maioria, o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceito de nenhuma espécie, cor, etnia, sexo, crença, condição econômica, social ou moral. Assinado a editora. E assim terminamos as nossas leituras de hoje com o final desse livro, Livro dos Espíritos. E a poesia é de Cícero França, está no livro Poetas Redivivos, Bailarina. Lembro-me agora, sim, o crepúsculo entorna tons velutinhos de ouro entre nuvens de opala. Entontece-te o vinho, a música te embala, e ofereces na dança a taça doce e morna. Quantos caem no sonho em trágica madorna? Arrastas sob os pés os corações sem fala, imperas soberana, e obedeces vassala. Ninfa, volves da estrela e a lama te suborna. Flor de gás e cetim na ribalta de Roma, hoje trazes no peito horrendo carcinoma, em cujo lodo triste o pretérito arrasas. No entanto, pela dor, hás de reerguer-te um dia, e bailarás no céu por vestal da alegria, exaltando o amor puro ao sol das próprias asas.